Graça e paz, meus irmãos. Deixa eu ver quem é que já está por aqui. Graça e paz, vamos ver. Esperar os irmãos se acomodarem aí. Tô vendo aqui, irmã Luciene, graça e paz, irmã Luciene. Feliz aniversário, né? Deus abençoe, muitos anos de vida aí para você, muita saúde. Que o Senhor faça acompanhar onde a senhora for, onde você for, que a mão do Senhor lhe acompanhe, né? Enchendo de bênção e de graça a sua vida. Que Deus abençoe. Graças e paz ao pastor Almir, que já está aí também. E mais alguém que eu não estou conseguindo identificar aqui. Amém. Irmãos, a gente vai hoje meditar um pouco na palavra de Deus. Aqui num texto que é muito conhecido de todos nós, que é o Salmo 23. Salmo 23, eu gosto muito dos salmos porque tem muito a ver com poesia, né? E eu gosto muito dessa área poética. Então o livro de Salmos acaba me atraindo muito. Então o Salmo 23 ele é um salmo muito poético, mas a gente vai não considerar tanto esse lado poético. A gente vai meditar um pouquinho a respeito do nosso Deus como nosso pastor e da confiança e da segurança que a gente precisa ter nele. Vamos ler Salmo 23, a gente vai ler só até o verso 4, tá bom? Diz assim a palavra de Deus na versão que eu tô lendo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Se os irmãos lembram, Davi ele foi pastor de ovelhas, né? A gente conhece Davi, a maior parte da história de Davi que a gente acompanha na Bíblia é dele enquanto rei de Israel. Só que num momento anterior ao reinado dele, ele foi também pastor de ovelhas, né? A gente pode identificar isso quando Samuel vai ungir Davi como rei. Ele vai na casa de Jessé para ungir o novo rei. Até então ele não sabe que é Davi. E aí Jessé pede para que passem diante de Samuel, todos os filhos. E estão lá presentes todos os filhos, exceto Davi, que estava fazendo o quê? Cuidando das ovelhas de seu pai. Estava no pasto, estava cuidando do rebanho. E em um outro momento, a gente vê também quando quando Davi, na verdade, se prontifica para desafiar o gigante Golias, e Saul diz: mas como assim? Você vai enfrentar o gigante Golias, né? Aquele homem, você é moço, você é um jovem despreparado. Aquele homem, ele é treinado para a guerra desde a sua mocidade. E você é uma criança, é um jovem, é incapaz de tentar qualquer ação contra o gigante. E aí Davi revela algo que até então era desconhecido, né? Ninguém sabia. Mas ele diz: olha, Saul, não é bem assim não.
né? Eu não tenho esse despreparo todo que você olha para mim e acha que eu tenho, né? Eu já fui... eu já encarei perigos, eu já encarei muitos riscos. Quando eu cuido ali das ovelhas do meu pai, já aconteceu muitas situações em que vinha um leão, vinha um urso, e eu partia para cima dele. Ele pegava uma ovelha e eu partia para cima e detonava com o urso, detonava com o leão. Não é bem assim que, né, que você está pensando. Então, aí, novamente, a Bíblia reforça esse aspecto dessa função que Davi tinha antes de ser rei, né? Sendo pastor de ovelhas. E aqui, nesse versículo, nesse salmo, ele, tendo essa experiência de pastor, ele transfere esse relacionamento que ele tinha com as ovelhas dele, ele transfere esse relacionamento, ele faz uma comparação desse relacionamento dele com as ovelhas para o relacionamento dele com Deus. Ele, enquanto pastor, cuidava das suas ovelhas. Mas nesse salmo, ele é quem se coloca no lugar da ovelha e ele coloca Deus como seu pastor. E aqui ele destrincha algumas das características que tem um pastor, né? E que Deus, como sendo nosso pastor, ele coloca Deus também tendo essas características. Então, a gente lendo aqui o Salmo, já no comecinho a gente pode identificar algumas coisas. Ele diz assim: o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. O que é que a gente pode já descobrir a partir daí, né? Se o Senhor é o meu pastor, logo eu sou ovelha dele. Eu sou ovelha de Deus. Eu sou ovelha do Senhor. Logo, eu tenho um dono. Eu sou propriedade de Deus, né? Eu tenho alguém que é por mim, né? E Deus, como sendo o meu dono, veja, nenhum dono de um animal ou de uma propriedade, ele deixa a sua propriedade ou aquilo que é dele desprezado de qualquer jeito, né? Há um cuidado do dono por aquilo que é seu. Pelo menos do dono que é responsável, né? Do dono que é cuidadoso, do dono que zela e que preza pelo aquilo que tem, porque sabe que aquilo que tem é precioso para ele. E Deus nos tem como preciosos para ele, né? Tanto é que não porque a gente é bonzinho, tá? Não tô colocando aqui, querendo colocar mérito para nós. O mérito é todo de Cristo, tanto que no Salmo 100 e o verso 3 está escrito lá que foi Deus, foi Ele, né? E não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Não fomos nós. Não existe nenhum mérito em nós para a gente achar que, nossa, Deus, eu sou alguma coisa e Deus me aceitou. Não, Deus abriu as portas dele, abriu as portas do seu rebanho para que a gente pudesse entrar por causa da sua graça, por causa da sua misericórdia, e não de nenhum esforço, de nenhuma competência ou qualificação que a gente pudesse ter, né? Então, Deus, como sendo o nosso pastor, nós somos propriedade dele, e ele, como um dono, um proprietário cuidadoso e responsável, ele cuida de nós, né? Assim como Davi cuidava das suas ovelhas, né? A gente vai ver aqui mais à frente, Deus se doa por nós. Ele se doa por nós. Tanto é que ele deu o seu próprio filho. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio filho. Ele deu, veja, isso é uma doação, ele se doou por nós, né? O Senhor,
que se doou, se entregou pelos seus servos para livrar os seus servos do pecado e da condenação. Veja que amor, que cuidado, que zelo, que graça e misericórdia que Deus tem pelo seu rebanho, né? Por todos nós. E aí, o Senhor é meu pastor, Davi diz. Nada me faltará. Pense comigo, qual é o dono? Pense que eu estou sempre me referindo a um dono de animal, ou a um dono né, no caso a ovelha, ao dono de um animal, vamos colocar assim para ficar mais coerente. Qual é o dono que deixa o seu animal morrer de fome? Qual o dono que deixa um animal, que tem prazer em ver o seu animal, né? Vou colocar aqui mais especificamente a figura do pastor, porque Davi usa essa figura. Qual é o pastor que deixa a sua ovelha, que ele tem prazer em deixar a sua ovelha morrer de fome, morrer de sede, que ele deixa a sua ovelha desassistida? Deus é um Deus responsável. O nosso pastor é um pastor cuidadoso com as suas ovelhas, conosco. Nós somos as ovelhas do Senhor, né? Nós somos aqueles que Ele comprou, somos propriedade dEle, né? Aos poucos eu quero que você perceba que Deus ele tem zelo e tem prazer em cuidar de você, em cuidar de mim. Ele se empenha ao máximo em cuidar de nós, em nos proteger, em nos dar abrigo, em nos dar consolo, conforto, alimento, né? Em saciar as nossas necessidades, aquilo que nós precisamos, aquilo que a nossa alma tem sede. O Senhor ele tem prazer em proporcionar isso para nós, em nos nutrir, né? Então o Senhor é o nosso pastor, ele é o nosso dono e ele não nos deixa faltar nada. Ele cuida de nós a ponto de que a gente seja o tempo todo nutrido daquilo que nós precisamos, né? E o verso 2 ele diz: deitar-me faz em verdes pastos, né? O nosso pastor, ele nos deixa confortáveis, ele nos dá conforto nas situações difíceis, conforto nas situações complicadas da nossa vida, né? Ele nos faz deitar em pastos verdejantes. Veja, que figura de conforto, de descanso, de alívio. Veja, isso é o que Deus nos proporciona, né? Esse descanso. Jesus disse, eu não estou lembrado de como é o versículo agora, mas ele diz: e achareis descanso para as vossas almas. É uma parte do versículo, eu não estou lembrado exatamente o começo. Mas veja, ele nos faz repousar, ele nos faz descansar, ele nos faz estar abrigados, confortáveis com a presença dele. Amém? E ainda no verso 12, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. O Senhor, como nosso pastor, ele é o nosso guia, né? Ele nos orienta, ele nos mostra o caminho, ele faz com que a gente caminhe por lugares que sejam agradáveis a ele e que ele sabe que são lugares que são bons para nós, né? A Bíblia diz que para o homem existem muitos caminhos que são caminhos de morte. Muitos caminhos que a gente toma, né? Às vezes as ovelhas são paradas, né? As ovelhas às vezes dão trabalho para o pastor, né? Querem ir por caminhos que querem ir para lá quando o pastor quer que ela venha para cá. As ovelhas às vezes são problemáticas, né? Mas o pastor responsável, o pastor cuidadoso e zeloso que é Deus, ele nos guia e nos orienta a ir pelos caminhos, pelas veredas que nos levam, como diz aqui,
a águas tranquilas, né? Ele nos guia mansamente, com cuidado, com todo carinho, a águas tranquilas, a águas que refrigeram a nossa alma, que refrigeram a nossa mente, o nosso corpo, né? Verso 3, ele diz exatamente isso. Refrigera a minha alma. Refrigera uma figura aqui de... Né? Às vezes você vem do trabalho, ou vem da rua, ou vem de qualquer outra atividade que você esteja fazendo fora de casa, e você vem tão cansado, tão sujo, né? Com calor, e aí você entra embaixo do chuveiro e toma aquele banho. Ai, Senhor, como isso é bom, como isso traz um refrigério, como isso traz um frescor sobre você. É isso que o Senhor faz, é isso que o Senhor traz para as suas ovelhas. Refrigério. Ele, né, diante de toda essa aflição, de toda esse contexto turbulento, ele nos traz paz, ele nos traz refrigério, ele faz com que a gente descanse nele, né? Às vezes a gente não quer descansar, às vezes a gente é teimoso, às vezes a gente não é ansioso demais, às vezes a gente está muito confiante em si mesmos e a gente não quer descansar no Senhor, né? Mas aquilo que o Senhor nos propõe, aquilo que Ele tem para nós, é isso, é descanso, é consolo, é refrigério para a nossa alma. E aí, mais uma vez, ele é o nosso guia, né? Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. No verso 2, ele, né? Guia-me mansamente a águas tranquilas. Aqui no verso 3, guia-me pelas veredas da justiça, né? O Senhor é esse que como nosso pastor, nos guia, nos orienta, nos mostra o caminho certo pelo qual a gente deve seguir. E o verso 4, que é um verso que eu amo muito, né? Ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Veja que segurança Davi demonstra em Deus, porque ele sabe, ele tem plena convicção de que Deus, enquanto pastor dele, Deus nunca vai deixá-lo, né? Deus nunca vai deixar que ele de estar com ele, até em situações complicadas como essa que ele apresenta aqui. Ainda que a ovelha ande pelo vale da sombra da morte, ele diz: eu como ovelha, eu não vou temer, eu não vou ter medo, eu não vou me preocupar, eu não vou me apavorar, porque eu sei que estando ali também comigo, o meu pastor está junto. E a sua vara e o seu cajado me consolam. Eu sei, se alguma coisa acontecer, né, se algum perigo me rondar, se alguma situação complicada, né, quiser me envolver, alguma coisa ruim que tentar acontecer comigo ou se lançar contra mim, eu tenho comigo, ele está próximo de mim, ele está ali do meu lado, o meu pastor, e ele me protege. Veja, isso é segurança, isso é confiança no Deus que nós temos, né? É como aquele garotinho que de 5 anos, que ele está andando numa rua super movimentada de carros e tudo mais, e o pai dele segura na mão e ele vai andando, admirando os prédios, ele está olhando a paisagem, ele está admirando os carros, ele está fazendo tudo, mas ele está no meio de uma avenida muito movimentada, mas ele está sem medo, ele está tranquilo, porque ele sabe que ali, junto dele, segurando a mão dele com firmeza, está o seu pai. Está alguém em quem ele confia e que, portanto, não vai deixar acontecer nada com ele. Assim é Davi. Ele diz que confia tanto no Senhor a ponto de dizer: não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ainda que eu ande
Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ainda que trevas me cerquem, ainda que perigos me cerquem, eu vou confiar. Eu não vou temer, porque o Senhor está comigo. Né? Às vezes a gente teme, a nossa confiança se abala, porque a gente deixa de compreender que o Senhor está conosco. Ele, em sua palavra, muitas vezes, diversas vezes, ele diz: não temas. Não temas porque eu sou contigo. Não temas em tantas situações. O Senhor diz para nós: não temas. Então, se nós confiamos no nosso Deus, se Deus é o nosso Deus, e ele diz aqui na sua palavra: o Senhor é o meu pastor. Se Deus é o nosso pastor, a gente não tem por que temer. Por que ficar atemorizado, desesperado, né? Eu ando muito, né? Eu tenho para ir para o trabalho, para ir para a igreja, para ir para vários lugares, eu vou de moto, geralmente, e às vezes minha esposa vai comigo, né? E ela assim, quem tá guiando, né? Sou eu. Então, eu tenho todo o cuidado do mundo, né? Eu fico atento, eu fico olhando para lá e para cá, eu fico olhando, né, o panorama assim para ver o que é que está acontecendo aqui, o que é que está acontecendo ali. Ela não precisa se preocupar com nada, pelo menos não deveria se preocupar, mas ela vai comigo por quê? Porque ela confia em mim. Ela sabe que eu não vou colocar de forma alguma a vida dela em risco, né? Então ela confia em mim. Então, ela vai despreocupada, ou pelo menos deveria ir, né? Despreocupada. Porque é a confiança em quem está perto. E o salmista diz: o Senhor está comigo. Eu não vou temer. Eu não preciso temer. Eu não preciso me apavorar. O Senhor está comigo. As situações complicadas da nossa vida vão vir. Tá? Se você é crente, graças a Deus, se você é fiel a Deus, se você é temente a Deus, isso não isenta ninguém das situações complicadas, das adversidades. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Para o crente, para o não crente, para o fiel, para o que não é fiel, para todos. Mas há uma diferença. Você sabe qual é? O pastor, o seu pastor, está com você. Ele está do seu lado, ele está segurando na sua mão, ele está lá com o cajado e a vara, né? A qualquer momento, qualquer circunstância, alguma coisa for acontecer com você, ele está ali presente para te proteger. Davi diz: a sua vara e o seu cajado me dão conforto. Eu me sinto seguro porque eu sei. Está ali, ele está ali comigo. Amém? Glória a Deus. E aí, às vezes, coloquei aqui, a gente precisa ser sempre, em todo momento, dependente do nosso pastor. Não existe um momento que a ovelha devesse se sentir que pode caminhar e andar com as próprias pernas sem precisar do pastor. Não existe esse momento. Em todos os momentos, nós, como ovelhas, precisamos do pastor. Você acha que uma ovelha sozinha, consegue se defender do leão? Consegue se defender de um leão? Não consegue. Mas o pastor protege a ovelha. Né? A Bíblia diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, está aí como um leão, buscando a quem possa tragar. E ovelhas são suscetíveis ao leão. Mas se você estiver confiante no Senhor, saiba, o Senhor está com você. Amém? Para a gente concluir, aqui no Salmo 95, eu vou ler Salmo 95, versos 6 e 7. 95, versos 6 e 7. Diz assim: ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou,
porque Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelha da sua mão. Amém? Você é uma ovelha do Senhor. Confia no Senhor. Saiba que o Senhor está com você, te protegendo, te guiando. O Senhor é o seu pastor e o seu pastor é responsável, é protetor, é cuidadoso, né? Ele não deixa de estar perto de você, nem olhando, ele tá vigiando você. A Bíblia fala de um texto, de uma situação que Jesus disse: qual é o homem que tendo 100 ovelhas, se perde uma, o que é que o pastor vai? O que é que o pastor faz? Ele deixa lá as 99 e vai buscar aquela que se perdeu. Veja só, que pastor preocupado com suas ovelhas. Ele podia deixar para lá, né? Porque não dependeu dele ela ter fugido. Ela fugiu. Às vezes as ovelhas fazem isso, ou não fazem, né? Acham que indo por outros caminhos ela vai se dar melhor, acaba se perdendo, acaba se colocando em situações complicadas, e o pastor podia dizer: não tive nada a ver com isso. Mas o nosso pastor, o nosso Deus, ele não faz isso. A Bíblia diz que ele deixa lá em segurança as 99 e vai até aquela ovelha perdida para buscar ela. Deus nos busca. Né? Deus nos quer. Deus nos ama. Né? E a Bíblia diz que quando ele chega, ele faz festa. A cheia que estava perdida. Né? Talvez você que assista a gente seja uma ovelha que se desgarrou, se encantou com algum outro caminho, alguma outra paisagem, alguma coisa tão bonita que que você encontrou pelo mundo. Saiba que o pastor, o Senhor, o seu Senhor, ele continua procurando você. Ele está à sua procura e você precisa dele. Jesus disse: sem mim nada podereis fazer. É claro que ele disse isso num contexto do eu sou a videira e os galhos, mas em relação ao pastor, o relacionamento do pastor com a ovelha também, sozinha, nada pode fazer. Mas o pastor te busca porque te ama e quer você de volta ao seu rebanho. Porque no rebanho há proteção, há cuidado, há zelo. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a todos os meus irmãos que estão nos assistindo aqui. Quem eu posso ver? Anderson, Deus abençoe você, meu querido. Rafinha, irmã Maria José, Cícero, irmã Luciene, pastor Almir. São todos que eu consigo ver. Que Deus abençoe a todos vocês e em breve, muito em breve, se Deus quiser, a gente vai estar juntos pessoalmente para a gente poder cultuar o Senhor no nosso templo. Amém? Um grande abraço, fiquem todos com Deus.